Olá, meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Nessa apresentação do nosso bate-papo de hoje, eu vou comentar com vocês, vou apresentar para vocês um material técnico referente àquela nossa live da semana passada, onde nós discutimos sobre sobrevivência em áreas de conflito. É um complemento daquele material, de uma forma mais didática, e é um aporte para a próxima live com o Keyson Lima, que a gente está com um problema de agenda ainda, que ele está fora do Brasil, mas a gente vai afinar isso aí ainda, se possível, na próxima semana, tá bom? Enquanto ela não chega, vamos discutir mais aqui a fundo aqui, a primeira etapa da nossa live, de uma forma mais aprofundada, tá bom? Vem com a gente! Vamos lá. Esse vídeo é consequência da live que nós fizemos na semana passada com o mesmo tema, sobrevivência em situações de conflito e emergência. Ou emergência, perdão. Essa apresentação tem o intuito de complementar as informações daquela live, que alguns pontos não ficaram muito definidos, não ficaram muito claros para algumas pessoas que me procuraram. Houve muita conversa, muita discussão sobre esse tema. E vale a pena aqui dar uma reforçada nessa explicação. Aqui é uma ideia do que pode acontecer, das situações que são feitas, porque eu nunca estive numa situação dessa. O compilado dessas informações foram tiradas de pessoas que já passaram por situações similares, agentes de segurança, e enfim. Vamos lá. Algumas situações de emergência que podem acontecer, que nós temos que estar preparados. Vamos àquelas perguntas e aquelas condições bem específicas. Vamos pelo princípio. O que está acontecendo? É uma pergunta e uma constatação, uma descoberta de algo que está errado, de repente, ao meu redor. Algo fugiu do normal e precisa de uma resposta rápida e imediata. E a pessoa, o preparador, o indivíduo para e... Mas já está acontecendo? Por que eu não percebi antes? E agora, o que eu faço? O que fazer? Essas três perguntas são as últimas ou as únicas aquelas que um preparador no sobrevivencialista não quer fazer. Porque se ele fizer, como diz o texto, significa que ele foi pego despreparado e de surpresa por uma série de fatores humanos que levaram esse indivíduo, preparador, pessoa, a não perceber os sinais do horizonte. Excesso de informação, a falta de informação, a descrença, a falta de credibilidade das fontes, enfim, por aí vai. O que eu preciso para não ser pego de surpresa? Essa é a pergunta que antecede essas perguntas de situação. O que isso tem a ver com o tema de como sobreviver a uma situação de conflito ou emergência? Tem tudo a ver. Porque se eu quero sobreviver, eu tenho uma chance de sobreviver nessa, eu não posso ser pego de surpresa. Como o próprio tema do texto diz, tudo a ver, pois como se pretende sobreviver se eu fui pego de surpresa? Então vamos com calma e vamos fazer um contraponto inicial para que eu não seja pego de surpresa. Dúvidas? A situação na Ucrânia hoje é 2 de março, se não me engano são aqui agora 21 horas e 40, e atrás o medo de todos. Muita informação, muita desinformação, enfim. Planejar para sobreviver. Primeiras ações. Para iniciar o planejamento de preparação, a fim de atender efetivamente ao tema, precisamos pensar em algumas etapas preparatórias ou preliminares. Existem algumas coisas que o preparador tem que ter, e isso é regra. Saúde pessoal, física e mental. Saber como eu estou física e mentalmente, eu indivíduo. É o primeiro passo para qualquer condição de tentativa de fuga, evasão, etc., para poder exercer e executar as atividades que me proponho. Assim, realizar um check-up anual, de preferência no mínimo, médico, clínico, exames físicos, hemogramas completos, testes e consultas psicológicas, e toda sorte de exames possíveis e imagináveis dentro da sua condição, a fim de detectar até onde eu posso contar com o meu corpo e, caso necessário, que eu descubra alguma coisa adversa, eu preciso fazer para cuidar melhor dele. Além de praticar exercícios e atividades físicas, caminhada, academia, andar de bike, qualquer coisa que faça o ser humano se movimentar. Eu sou
sedentário. Tá? Eu estou pregando uma coisa que eu não faço, mas a minha briga é com a etapa da frente. Alimentação saudável e balanceada, sem enfiar o pé na jaca e sem excessos constantes. Eu tenho conseguido, já cortei muita coisa da minha alimentação, coisas que são desnecessárias. Tento uma alimentação balanceada. É difícil, devido à minha idade, já não vou conseguir ter a mesma resposta hormonal e corporal de uma pessoa mais nova, mas enfim, a gente tenta para chegar num padrão. Então, se possível for, mantenha seu corpo e sua mente em dia. Segundo ponto, aprenda, estude técnicas essenciais. O que eu chamo de técnicas essenciais? Aquilo que agrega conhecimento necessário ao indivíduo, além dos seus próprios conhecimentos que você tem até hoje, na sua profissão, nos seus conhecimentos que você aprendeu no dia a dia. Conhecimento não ocupa espaço. Já ouvimos essa frase inúmeras vezes. Agora é hora de pôr em prática. O ditado, uma letra a mais ali. Procure cursos, livros e pessoas que possam agregar conhecimento ao seu conjunto de habilidades. É certo, você não vai dominar tudo em 100%, lógico. Né? Mas vai no mínimo ter a noção de como fazer e em muitos casos vai dominar a informação e a técnica com um treinamento adequado. No mínimo você vai conseguir apoiar quem do seu grupo tem o domínio da habilidade ou técnica. Apoiar um médico, apoiar o cara do rádio, enfim, por aí vai. Que técnicas eu considero essenciais para o sobrevivente numa questão de emergência, seja lá qual for? Mas que as técnicas que o sobrevivente tem que pelo menos dominar uma ou duas e ter conhecimento das outras. Técnica de sobrevivência básica, do Safra mais A: sinalização, abrigo, fogo, água e alimento. Imprescindível. APH, primeiros socorros e medicina natural. Atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, fundamental. Fratura, desmaio, uma entorse, um mal-estar, enfim, toda sorte de coisas que pode acontecer com o indivíduo dentro de casa e numa retirada, numa emergência, etc. Eu tenho que dar uma solução para aquilo. É o pré-hospitalar. Antes do médico chegar, antes de levar o indivíduo para o médico, se possível, eu tenho que tentar prepará-lo para que o médico receba, o resgate o receba na melhor condição possível. E às vezes eu mesmo resolvi a situação. Tá? Medicina natural, por quê? Dependendo do lugar, das condições, não vão haver hospitais nem farmácias disponíveis. Mas com certeza você pode achar um campo, um jardim, alguma coisa que você possa identificar uma ou outra planta que seja medicinal. Que possa atender uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma diarreia, uma infecção intestinal, aliviar uma dor, diminuir uma infecção, enfim, plantas das quais os nossos mais comuns remédios hoje em dia são derivados. Navegação, utilização de mapa, bússola, carta, GPS, importantíssimo. Eu sei onde eu estou, quero saber para onde eu vou, não basta só sair andando. Manejo e operação de armas de fogo. Eu acho isso imprescindível. Nunca, em momento algum, dê a outro a responsabilidade pela sua segurança e defesa. Se tiver oportunidade, faça um curso de armamento e tiro, vai no stand, se filie, treine, habilite-se diversas armas de mão, curta, longa, o que você puder, habilite-se. Tenha conhecimento da operação e manuseio com segurança, com presteza, treine. Deus queira você não precise, mas se você precisar, você vai conseguir se defender com o que tiver à mão. Produção e conservação e manejo de alimentos. Sabe plantar? Sabe, matou o bicho? Sabe limpar? Sabe extrair a carne? Sabe conservar o que você tem? Muito importante. Oficina primitiva. Construção e adequação de ferramentas. Sabe improvisar uma enxada? Construir uma enxada? Um facão? Um machado? Uma pá? Sabe construir uma ferramenta? Alguma coisa que para a sua construção precisa construir um catavento, um moinho, sei trabalhar com madeira, sei furar uma madeira, sei bater um prego. Isso é extremamente importante. Autossuficiência e sustentabilidade humana. Dependendo da condição, eu não tenho mais opção de onde voltar, para onde ir, aquilo ali e acabou. Se eu quiser continuar vivo, eu vou ter que aprender a me sustentar com minha autossuficiência. Eu vou ter que ser autossuficiente, sem depender de muitas pessoas ou de nada, e trabalhar com sustentabilidade. Produzir o que eu como, o que eu visto, arar a terra, enfim, viver da terra, reiniciar o restart da civilização, digamos assim. Autossuficiência e sustentabilidade. Eu tenho que ser autossuficiente e sustentável. Essas eu acredito que sejam as habilidades mais essenciais para o sobrevivencialista. A última, com certeza, na minha opinião, é a mais difícil. Aquela que as pessoas acabam não dando muita atenção, mas ela é extremamente importante. Outro ponto,
Reservas estratégicas. Eu não posso pensar em sobrevivência e nada mais além se eu não tiver reservado alimento, água, medicamentos e equipamentos. Agora é o momento de providenciar esses itens. Depois será tarde demais. Planejar e estimar o seu consumo e suas necessidades, além de preparar seus equipamentos. Momento de definir o que é necessário, distinguir gosto e vontade do necessário. E realmente saber se o que eu quero é o que eu preciso. Pô, eu quero isso, quero aquilo, mas eu preciso daquilo? Então eu vou focar no que eu preciso, gastar os meus recursos realmente no que eu preciso. Quando eu tiver sanado todas as minhas reais necessidades, eu até posso me dar o luxo de ter alguma coisa que eu gostaria. Antes, não. Ou seja, sem desperdício ou foco necessário em prioridades, em detrimento do gosto ou vaidade. Gosto e vaidade matam. Calcule suas provisões de água e comida baseadas no seu consumo e necessidade. Tem uma tabela no vídeo sobre a mochila de fuga, na BOB, em relação a esse cálculo e em outra parte de como se tornar um preparador, lá atrás nos outros vídeos. Reserve medicamentos e remédios específicos de uso contínuo. Eu deixei contínuo, está errado. É remédio de uso contínuo. Bem? Providencie seus itens, insumos e equipamento com base na sua preparação. O que é que eu sei fazer? Eu tenho minha BOB, meu EDC, aí eu tenho que ter tudo à mão, pronto e apto para. Estoques, comida, grãos secos, enlatados, tudo que eu puder dentro da minha preparação. Senão, na hora que eu precisar, eu vou dar de cara, igual a outra foto aí. Não vai ter nada e eu vou ficar na mão. Planejar para sobreviver. Nossa preparação é estimada de acordo com nossas reservas. E estas são planejadas para períodos específicos. Aqui começa aquela coisa que fica difícil da pessoa entender. Por que a preparação é uma coisa tão cara, tão dispendiosa e às vezes as pessoas desistem? Exatamente por causa desse detalhe aqui. Um dia ou 24 horas é o EDC básico. 3 dias ou 72 horas é o meu BOB padrão. 3 semanas eu considero sobrevivência de curta duração, de nível 1. 3 meses, sobrevivência de média duração, de nível 2. 9 meses, sobrevivência de longa duração, de nível 4. 12 meses, sobrevivência de longo termo, extrema, de nível 5. Viu que nós temos aí em diferenças de 3 semanas, 3 meses, 6 meses, 9 meses, de 3 em 3 aí, é uma condição importante, fácil de planejar, tá? E fácil de você ter uma preparação. O que eu considero mínimo? Você tem que ter um preparador com afim, ele tem que ter no mínimo 3 meses de suprimentos. Você trancar sua porta hoje e falar, não vou botar a cara para fora, você tem que ter 3 meses de suprimentos. O que é quase impossível em termos financeiros hoje, de você ter. Se você está num grande centro, num apartamento pequeno, numa casa pequena, e você não tem a família inteira engajada nessa condição, isso é quase impossível. Mas existem pessoas que fazem isso. Meus pais, os seus pais, os nossos avós, tinham essa condição sem saber que eram preparadores. Eles iam para o mercado, para venda, e faziam a compra do mês. Faziam uma compra gigantesca, que geralmente sobrava de um mês para o outro. Chegavam um mês na frente, ele não comprava nada, porque tinha tudo. Então, acabava tendo essas reservas. Então, a partir de 12 meses de reservas e recursos, irão representar muito investimento em planejamento beirando a perfeição e se esgotam. Eles acabam depois de 12 meses. Daí a sobrevivência ganha status de subsistência e recomeço, demandando inúmeras novas técnicas e habilidades para o sobrevivente. Esse planejamento já foi abordado numa sequência de vídeo anterior. Gente, a sobrevivência de longo termo extrema de nível 5, ela é uma coisa quase insana. 12 meses de suprimentos guardados, caso de uma necessidade, trancado num bunker, num retiro com 12 meses de comida, significa que o mundo foi para o vinagre. Tá? Tirando a exceção de uma guerra atômica, que inviabiliza tudo em qualquer lugar, qualquer outro tipo de condição de retirada, aqui fica contemplado. Aqui uns exemplos bem simples, uma BOB básica, quase um EDC mais avançado, e aqui embaixo o EDC propriamente dito. Recursos financeiros e moeda de troca. Aqui começa aquela questão do dinheiro, bom e velho dinheiro.
Após todas essas etapas e ações citadas, temos que pensar que, dependendo do local, situação ou condição, o papel moeda do local, o nosso famoso dinheiro, pode não ter mais valor por motivos diversos. Que esses que itens, insumos, enfim, podem ter seu valor agregado muito maior do que o valor da moeda. Tipo, meu dinheiro, meu papel moeda foi para o vinagre. Aí eu tenho a comida, tenho pilhas, tenho papel higiênico, tem um valor agregado muito maior. Por exemplo, se eu estiver doente, estou com infecção, me cortei, tá? E não tem mais hospital ou farmácia, e tem alguém que tem um kit médico, tem lá um antibiótico, alguma coisa, aquele kit médico de antibiótico vale todo o dinheiro do mundo. Então, vale muito mais do que dinheiro. E se eu estiver no deserto, a garrafa d'água, então, vale mais do que ouro. Assim, suprimentos, insumos e medicamentos, hoje considerados básicos e até desnecessários, bobos, né? E outros podem ter o seu valor agregado superdimensionado, assim como metais preciosos, ouro, prata, platina, pedras preciosas, podem substituir o papel moeda e ser a nova moeda de troca, assim como voltarmos àquela situação de escambo, das trocas, né? Pedras preciosas e metais, eles não vão perder o valor. O ser humano sempre vai dar valor a esse tipo de coisa, criando uma nova moeda. Tem o sonho de consumo, né? Joias, ouro, pedras, prata. Uma coisa importantíssima, eu escuto de muitos preparadores, eu tenho criptomoeda, eu tenho bitcoins, etc, etc. Maravilha. Vale ressaltar que moedas eletrônicas e digitais deixarão de existir se a energia elétrica acabar. A internet vai para o vinagre e você vai fazer o que com esse dinheiro? É um dinheiro inexistente. Não é físico. Você deu seu dinheiro de papel lá, comprou, fez um Pix, comprou os benditos dos bitcoins, mas ele não está na sua casa, ele não está ali na sua carteira, ele está no seu celular. Se o celular morrer, acabou o dinheiro. Se a energia elétrica acabar, o papel moeda tem o seu valor agregado ditado pelo mercado, pelas cadeias produtivas e por aí vai. Assim, essas podem simplesmente desconsiderar que esta moeda, papel moeda do local, não seja mais adequado para a negociação. Tipo, não tem mais valor nenhum. Existem moedas aqui na América Latina que têm um valor agregado irrisório. Tá? Por exemplo, o dinheiro da Venezuela. Tá? Até outras moedas de nome similar têm um valor agregado muito maior. Tá? Então, é mais fácil você negociar com metais, pedras e outros insumos do que com o papel moeda do local. O que é uma infelicidade, mas enfim, acontece. Tá? Isso, como eu já disse, além de a gente conseguir ter a opção, né, de fazer um bom e velho escambo. Você tem uma lata de óleo, eu tenho um saco de açúcar sobrando. A gente faz essa troca e nós nos atendemos. Eu tenho uma horta, você tem uma granja, a gente troca. Então é o bom e velho escambo que era no passado. Planejamento. Um item extremamente importante, mais um. Esse tipo de preparação é feita meses e anos antes de qualquer ação. Assim como na ação militar, o planejamento de ação é realizado com muita antecedência. Porém, tem alguns casos, ou emergências ou crises, que é inesperado e imprevisível. Ela simplesmente aconteceu. Em alguns casos, essa imprevisibilidade não é real, ela é recorrente. Fomos pegos de surpresa. Por quê? Choveu muito, mas todo ano não chove? Então, não é uma coisa tão imprevisível, é que nós nos acomodamos com aquela condição. O planejamento tende a estar pronto e deve abordar, no mínimo, alguns pontos. Esses pontos: rotas de fuga, pontos de reabastecimento de suprimento, pontos de controle em encontro programado, isso é importantíssimo, definição de prontidão e status de crise e ameaça, eu tenho que definir, saber, de acordo com as minhas observações, para o que eu estou preparado, meu nível de prontidão e status. Tá? O status da crise vai acontecer, é iminente, aconteceu, que tipo de ameaça, natural, não natural, conflito, etc. Definição de investimentos e recursos, quanto do meu dinheiro eu vou gastar me preparando. Seleção e definição de pontos de retirada e apoio, para onde eu vou, como eu chego lá, das rotas de fuga, para onde, se eu não puder eu vou por aqui, meios. Definições de santuário e abrigo final, chegando lá onde eu vou, onde é mais seguro, é meu, é de amigo, é um ponto de chegada. Conscientização de situação. Eu tenho que saber
E se tudo acontecer, não é ilusão, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Me conscientizar da situação, virar a chave do humano normal para o sobrevivencialista e tocar para frente. Como vemos, as coisas não são simples, porém não são impossíveis, mas são trabalhosas, demandam dedicação, tempo, recurso, foco, objetivo e muita paciência. Aí você fala, mas o que e o tema do vídeo? Quando vamos chegar nele? Agora. Isso aqui é a prévia. Para chegar lá, você tem que fazer tudo isso aqui antes. Vivendo a emergência. Admitamos que todos os itens anteriores acima já estivessem contemplados. Nossa preparação, estamos prontos e aptos para. Estamos tocando a nossa vidinha lá, trabalhando, na mercadoria, no mercado, tudo tranquilão, tá? Tocando nossas vidas normais e corriqueiras até que algo foge da normalidade e acontece. Como diz a música do RPM lá, rumores falam em guerrilha, né? Tem um barulho estranho no ar, tá? Algum tipo de catástrofe natural, evento adverso ou de ação humana ocorre. O que fazer? Né? O que esperar nas primeiras horas ou dias do evento? Abre aspas aqui. O evento aqui a ser abordado, no nosso exemplo, será uma crise humanitária onde envolvamos caos social e conflito armado. Então isso aqui já começa a ficar mais caótico. Então, vamos lá. A natureza humana, o ser humano, tá? É algo relativamente fácil de prever. O ser humano ele é um ser de hábitos. E, salvo raríssimas exceções de regra, o ser humano é previsível. Seus comportamentos são repetitivos em determinadas situações. Se não como um indivíduo, como um coletivo. Tá? Isso aqui a psicologia explica. Assim, é algo relativamente básico fazer as previsões a seguir. As previsões que estão aqui, tá? Não sou Nostradamus em nada, né? Mas as dicas aqui, digamos assim, escritas daqui para frente, elas já foram analisadas em situações reais. Então, dá para entender como isso funciona baseado na psique humana. Sobrevivendo à crise. Eu vou tratar aqui de uma forma bem direta. Dia 0, 10 horas antes da hora 0. Informação será imprescindível nessa etapa para a efetivação dos primeiros passos. Observar as tensões e ações de grupos próximos. Olhe em volta, vê o que está acontecendo, sente o ambiente. Atitude dos órgãos públicos. Tipos de ameaças próximas. Avalia. Está vindo um tornado? Está vindo uma inundação? Qual a probabilidade de uma inundação? Olhe em volta. Eu moro numa área de encosta. Tá? Antes começou a chover, deu uma chuva fraca, eu saio, vou lá com uma vara, um pedaço de madeira, vejo qual a estabilidade do solo, escorregou a terra perto da minha casa, opa, já é um sinal. Tá chovendo muito, além da conta. Tá? A última vez que choveu assim, deu caca, então já pego o meu povo e sumo dali por via das dúvidas. Tá? Para onde eu vou? Vou para um hotel, vou para casa de um amigo, saio dali de perto, vou para um lugar seguro. Não há desculpa para ficar ali para pagar para ver. Não tem condição. Sai andando. Espera parar de chover, espera secar, vai para algum lugar, vai para um centro, um ginásio de esportes, vai para procura a prefeitura, o serviço social. Se a sua área é de risco, eles não podem negar ajuda para você. Você está fazendo a prevenção. Tudo bem? Dentro do planejamento realizado, observe se é possível ou já perdemos o tempo, o momento ideal de fuga e evasão, a famosa janela. Perdemos o timing da fuga esperando demais. Importantíssimo. Caso esteja em uma zona segura, ainda dá tempo. Tempo, Senhor de todas as coisas. A única e mais importante, na minha opinião, condição humana. Tempo. Aquilo que nós não conseguimos recuperar. De providenciar algo que falte, porém, não se afaste muito de sua casa ou refúgio. Cuidado com os caminhos e rotas seguidos. Observe seu entorno. Principalmente, não chame a atenção desnecessária, seja padrão. Ou seja, como sempre foi na sua vizinhança. Não muda a sua rotina. Então, caos. Você é o mesmo. Aquele cara é o cara de 100, passa ali todo dia, vai para aquele lugar, esquece. Não é ninguém. Tá? Não chame a atenção necessária. Sua vizinhança. Não compre muitos itens em um único local, se possível. Chega numa loja, faz aquela puta compra naquela condição.
Pessoas vão observar, ó, tá vendo? Tem dinheiro, ó, ele tá preparando, tem alguma coisa errada. É igual as histórias que a gente viu no começo da pandemia, 900 rolos de papel higiênico, não sei o que lá, aqueles excessos, isso chama atenção, desnecessário. Tá? Não compre muitas coisas em um único local. Se possível, compre em 2 ou mais lugares, caso precise de muitos itens. O fato que, se isso for acontecer, já mostra uma falha na sua preparação. Importante, sai e volte o mais rápido possível, evite rodeios. Sai e volta, fica passeando com sacolinha na rua, batendo papo, sai e volta, cumprimenta, tudo bem, vamos conversar, pera um pouquinho, se eu começar aqui lá, eu já volto, aguenta aí. E fica na sua. Tá? Seja focado. Se sai para fazer aquilo, faça aquilo. Procure mercados e lojas pequenas de bairro, lá no seu bairro. Não precisa ir num hipermercado, num atacadão, coisa assim, que é gente demais, tumulto demais, perigo demais. Hora zero, dia zero, hora zero. Aconteceu aquilo que você temia. Tudo à sua volta está incomum, misteriosamente letárgico, incrédulo, inquieto. Parece que a ficha de todo mundo ainda não caiu. E continuará assim por um período de tempo, dependendo da distância que você estiver do epicentro da ação, ou do fato que está ocorrendo. No dia 1, a hora 0 mais 24 horas. 24 horas após a constatação do início do fato, o primeiro dia de ocorrência, ou seja, nas primeiras 24 horas, a massa parece adormecida. Todo mundo à sua volta está naquela mesma condição. Meu Deus, o que aconteceu? Bom, será que vai? Será que não vai? Tá? Incrédulo aos fatos decorrentes de atividades na frente de ação. Aquela força invasora está lá, quebrando o pau lá longe. E fala, meu Deus, isso não aconteceu, está acontecendo com a gente. As pessoas ficam incrédulas, elas ficam em catarse. Tá? Podendo refletir em sua localidade ou não, dependendo da movimentação de órgãos públicos, agentes de segurança, bombeiros e de resgate. Essa coisa é maior e esses serão mobilizados com grande frequência, tá? E em massa. Então você vai ver essa movimentação desses agentes públicos com mais frequência ali, aquela movimentação, principalmente se você estiver perto de algum quartel, de bombeiro, de polícia, delegacias, a defesa civil, então uma coisa fica muito caótica ali. Qualquer som ou sirene desperta o temor de algo desconhecido. Eu, particularmente, quando vejo uma matéria de jornal que tem aquela sirene de ataque aéreo, aquilo me dá uma sensação ruim. Eu sempre espero alguma coisa ruim com aquela sirene. O que pode acontecer nas primeiras 24 horas? Falta de energia elétrica eventual ou pontual. Dificuldade de conexão com internet fixa e móvel. Se falta energia, falta internet. Diminuição do fluxo de veículos pesados de carga e abastecimento, tanto de mercado quanto de posto de gasolina. Esses caminhões começam a ficar escassos, você começa a ver pouco eles rodando. Meios de transporte mais lentos ou ausentes com o início do controle de fluxo de fronteiras. O metrô começa a dar aquela diminuída, os ônibus começam a ficar escassos, os trens que saem da sua localidade para o interior ou do interior para fora, eles começam, ou aumenta o fluxo demais, um atrás do outro, ou começam a escassear os horários, começam a ficar mais espaçados. Caixas eletrônicos, a movimentação financeira digital em geral, incluso o pagamento e recebimento, não vão funcionar devido à falta de energia, ou serão paralisados propositalmente. Postos de combustíveis não irão conseguir servir os seus clientes. As bombas funcionam com eletricidade, meios de pagamento ida, internet, luz, etc. Então, não vai funcionar. E se funcionar, eles vão reservar combustível para viaturas oficiais, para órgãos do governo, etc. Isso também já pode gerar um problema à parte. Se tem, por que não me vende? Para você explicar para uma galera que o está reservado é complicado. Isso entre outros fatos. Falta d'água, está aí o causa. Falta d'água, um baita fluxo de veículos no sentido só. Retirada ali, aquelas regiões de conflito, se não me engano aqui é na Síria, né? Comboios de retirada e sem conexão. Nas primeiras 24 horas ainda é tempo de correr por recursos. É errado, não é aconselhável, mas ainda é. Devido à catarse das pessoas. As pessoas estão... Você vai ver um fluxo maior de pessoas ao mercado, aos locais, mas ainda dá tempo. Porém, observadas as regras de segurança contra indivíduos ou grupos que porventura sabem de suas preparações. Você é um cara que
adoram Instagram, Facebook, redes sociais, posta, comprei tal, ó, minhas novas reservas, mostra lá. As pessoas não esquecem. Você tem vizinhos, você começa, o que você tá? Eu tenho estoque de comida, eu tenho coisas guardadas, fala demais. Então, o sobrevivencialista é um sujeito mudo, quieto. Falo de tudo, nunca de mim. É importantíssimo. Pessoas desesperadas irão me procurar para saber o que fazer e como proceder. Essas pessoas vão querer aprender tudo de última hora, lembra da cigarra e da formiga. Nunca mostre suas previsões e preparativos. As pessoas desesperadas tomam atitudes desesperadas. Até as mais quietas podem fazer uma loucura. Nunca, em tempo ou forma nenhuma, razão nenhuma, ache legal ou interessante se exibirem em mídias sociais, mostrando, olha, faça isso, pegue isso, faça aquilo, olha, estoque, pá. Não faça isso. Tá? Expondo ideias, preparações e intenções. Agora é tarde para ensinar o que fazer. Tá? Gente, por que eu coloquei o ensinar com 8 ali? Para me lembrar o seguinte. Se você tem que aprender, aprende antes. É infinitamente mais fácil você aprender antes da caca acontecer do que na hora. Ou eu me preparo antes ou não me preparo. Não dá para me preparar com o fato acontecendo. Não adianta a pessoa bate na minha porta, eu por piedade vou lá, cato uma bolsinha e dou para ela. Onde você conseguiu isso? Eu consegui na casa de fulano. Você deu para fulano, você pode me arrumar também? Você vai lá mais um. Vai ter uma procissão na sua porta, a hora que você negar, eles invadem e pegam tudo. Tá? Isso é do ser humano. Por isso que tem esse infinito aí. É infinitamente mais fácil ensinar antes do que depois. Se você abrir a boca depois, você é um alvo. Nesse período de tempo, vale a mesma referência inicial. Tudo parece incomum, misteriosamente letárgico, incrédulo e assoladoramente. Nossa, eu nem lembro de escrever. Quieto. Sabe cemitério? Pois é. É por ali. Um silêncio antes da, a calmaria antes da tempestade. Parece que a ficha não caiu. Eu não acredito no que está acontecendo. Ainda esperamos que seja apenas algo irreal e que alguém ou o Estado virá aqui para resolver. Está resolvido, não se preocupe. Tá? Isso nas primeiras 24 horas. No dia 0 mais 48 horas e contando, ou seja, 2 dias depois do fato, nesse segundo dia de crise, é que a ilusão começa a se. Tudo que é ilusão começa a se concretizar como uma terrível realidade, de forma terrivelmente realista. E o que era temporário se torna permanente, e tudo começa a afundar de forma rápida e direta. Ou seja, suas esperanças ladeira abaixo, desespero vem, começam as pessoas a gritar e correr, e se desesperar para se movimentar. É aquele momento em que você vai ver todo mundo pegando o carro e tentando sair desesperadamente. Isso se você ainda estiver ali. Tá? O que pode ocorrer nas primeiras 48 horas? Tudo aquilo que a gente viu nas primeiras 24 potencializados. Falta de energia agora é permanente, a energia não vai voltar. A energia elétrica não voltou. Falta d'água por consequência da falta de energia em fornecedores. Impossível e inexistente a conexão com a internet, seja ela móvel ou fixa. Desaparecem os veículos pesados de carga e reabastecimento. Sumiram. Coleta de resíduos sólidos urbanos e hospitalares, o RSU e RSSS, não tem nada a ver com a República Socialista Soviética, resíduos sólidos de serviço de saúde, serão paralisados. Então você vai ver montanhas de lixo daqui para frente. E basta 2, 3 dias para você ver que o lixo fica uma coisa assim horrorosa, porque o ser humano ele é uma criatura que gera muito lixo. Meios de transporte interno param. Trem, metrô, táxi, aplicativo, vai subir tudo. Tá? O controle de fronteiras, seja estaduais ou internacionais, é aplicado e só os meios de transporte, tipo trens e aviões, realizam voos ou translados de emergência para fora das áreas afetadas, quando permitido ou disponível. Caixas eletrônicos, movimentação financeira digital, em geral, indisponível. Postos de combustível irão cessar fornecimento reservando seus estoques para veículos de emergência e militares. Agora é geral. Tá? Isso entre outras situações. São as primeiras 48 horas. Tá? Nápoles, na Itália, sofreu uma paralisação de 15 dias da coleta de lixo. Gente, tinha montanhas de lixo ali mais alta do que casas. O ser humano ele gera muito resíduo. Tá?
Em 2011, quando eu trabalhei com limpeza urbana, a cidade de São Paulo gerava por dia 17 mil toneladas de lixo. Cidade de São Paulo. Hoje deve estar muito maior que isso. Tá? O ser humano tende a gerar de 1 a 1,3 quilos dia de lixo. Uma estatística da Limpurb de São Paulo. Então dá para fazer uma conta de quanto você gera por dia, quantas pessoas em casa, quantas no celular e por aí vai. Energia elétrica, etc, etc. E piora com as ações de vandalismo, as pessoas começam a apelar e por aí vai. Com todas essas dificuldades acumulativas, o ser humano começa a se deparar com o seu limite e experimentar sensações de medo, revolta e incapacidade. Pessoas irão em massa procurar recursos como combustível, alimento, remédio e tudo que acha necessário. Tudo que ela fez antes, ela quer fazer agora. E irão ter muita dificuldade de obtenção, pois hoje em dia, você, todo mundo, a gente não anda com dinheiro em espécie, a gente anda com cartão. Algumas pessoas pagam com relógio, pagam com celular, cartão de proximidade, tá? E na falta de energia e internet, esquece. Tá? Então quem tem não vai vender, e quem quer comprar não vai poder pagar nem comprar. Então vai ficar uma sensação meio ruim de eu quero, não posso, você quer e não pode, e já viu, né? E hoje em dia não se trabalha mais com o fiado. Então lascou-se, né? Isso tudo vai inviabilizar as necessidades humanas e aqueles que puderem fazer suas compras irão correr risco. Vai ter sempre aquele cara que vai ter uma grana, vai ter dinheiro reservado, vai lá e vai comprar os recursos dele e as pessoas vão crescer o olho em cima. Tá? Uma pessoa que jamais pensaria numa situação dessa, com necessidade, com o filho passando fome, ela vai apelar. Numa situação de emergência, o ser humano aflora o que ele tem de melhor e o que tem de pior. Nada pior do que uma criança passando fome em casa para você saber o seu limite. Então, as pessoas vão correr risco de furto, roubo, agressões e outros, não só atrás de seus recursos, mas por raiva da sua incapacidade. Eu não consegui fazer, né? É tipo a história do invejoso. O invejoso não quer o que você tem. Ele quer que você não tenha, para ser igual a ele. Porque se ele quiser o que você tem, ele vai ter que se esforçar igual. Então, essa é a realidade do invejoso. Aqui não vai fugir muito. Serão detectados os primeiros distúrbios sociais. Aí começa, né? Na forma de briga, saque e vandalismo. Agentes de segurança, neste momento, devido à orientação operacional ou por medo, irão pesar a mão na retaliação dessas ações. E aí só coisa só degringola de vez. No dia 0 mais 72 horas e contando, significa que tudo foi pro vinagre. Aqui o caos social e a civilização acabam, literalmente. Todas as pessoas não preparadas irão se deparar com a terrível realidade de que elas não têm mais recursos, alimentos, água, roupa, suja acumulada, sem banho, pets imundos, doentes em casa que dependem de aparelhos de suporte, infelizmente estejam ou poderão estar mortos, sem informação, sem energia elétrica e sem saber o que fazer, irão fazer de todas as espécies, como todas as espécies de predadores fazem na vida. Eles vão sair, né, e buscar recursos. Inconscientemente o ser humano vai sair atrás de recurso predando. E a sociedade vai para o vinagre. Nessas ações de busca de recursos, os seres humanos, agora em bandos, em turbas, tá, vão se dirigir a mercados, postos de combustíveis, lojas, sem nenhum foco objetivo. E começaram os saques. Agressões de transeuntes, incautos, pessoas que conseguiram comprar uma coisinha lá, vão apanhar, vão até morrer na rua. A pessoa vai roubar o que você tem e vai ficar andando com ela na mão até perder. Sabe, sem foco, igual um deslocado. Tá? Ações de grupos armados existentes ou formados irá se intensificar, gerando uma situação potencialmente destrutiva e perigosa, principalmente quando pessoas desarmadas enfrentam pessoas armadas e ainda não levando em conta, em nosso estudo de caso, existe uma ameaça real, que é uma força invasora que, em meio a todo esse caos, tá, as necessidades humanas, está a caminho. Não tem como ficar pior, né? Então sempre pode ficar pior. Nessas 72 horas, dependendo do poderio do invasor, com certeza as ações de combate estarão próximas e às vezes na sua porta, irrompendo e se misturando aos saques e causando mais destruição ainda. As pessoas acabam misturando, vendo o invasor e acaba repelindo, tentando lutar contra e vira um caos. Tá?
O invasor não reconhece aliados, conterrâneos, amigos, etc. Ele vai olhar para aquela turba e simplesmente vai usar de força letal para acabar com aquela oposição hostil. E o mesmo vale para as forças de segurança interna. Ela precisa acabar com aquilo que o foco dela é a guerra, é o conflito. Ela vai lá e passa a régua na galera. As prisões serão mínimas, mas as fatalidades serão máximas. Você tem algumas situações que acontecem por aí. Síria, Ucrânia, a Guerra dos Balcãs e por aí vai. Com relação aos saques, as forças de segurança não irão mais se opor a este, porque elas vão estar engajadas na luta contra o invasor ou dispersas em meio ao caos, pois afinal, os agentes públicos também são seres humanos e têm famílias, ou vão estar engajados protegendo suas famílias ou em conflito. Tá? Militares e membros de forças armadas, diferentemente, estarão em busca de apoio e, eventualmente, irão considerar ações como saques e vandalismo como atos de terrorismo interno e revidar com força letal a fim de pôr um fim neste foco de atenção e focar no conflito em si. Gente, para de saquear. Acabou. Agora vamos focar no que precisa. É assim que funciona. Não existe mais por favor, não existe mais humanidade, nem cuidado, nem etc. Com o conflito à minha porta, mesmo eu estando preparado, é chegada aquela hora determinante de ficar ou fugir. Fico em casa e me abrigo até as hostilidades passarem ou realizo uma invasão planejada, porém já tardia, enormemente tardia. Por que eu fiquei? Por que eu esperei tanto? Tem que ter algum motivo, né? Ninguém fica de graça. O preparador não ia ficar de graça. Pessoa doente, uma pessoa acamada, um idoso ligado a uma máquina. Tem muita gente que tem um familiar em casa numa cama, com uma máquina de oxigênio. Às vezes tem até uma UTI em casa, sabe? E tem pessoas que ficam simplesmente por ficar. Então, não acreditando. O cara pode ser a pessoa mais focada, mais preparada que for. Às vezes ela, nossa, eu não acredito. Para que ela se deu conta, já foi. Essas perguntas devem ser muito pensadas. Ficar ou fugir. Pois se eu ficar, quais as garantias que eu irei sobreviver à invasão e aos combates? Ainda que se em situação de não conflito, se for uma causa natural, uma catástrofe, uma enchente, uma inundação, e eu estiver seguro, isso poderia ser uma solução, desde que a crise permitisse que esta decisão fosse plausível, sem pôr em risco a minha vida. Porém, agora estamos em zona de conflito, combate, e esta ação de ficar pode ser fatal. Posso ser preso, posso ser encarcerado, posso ser caçado, enfim. Se a resposta for fugir ou evadir, meu planejamento pode ser executado como previsto nessa nova realidade tardia? Não planejei fugir no meio do combate, eu planejei fugir antes. Mas por algum motivo a gente está aqui. Quais as interferências não planejadas pelo caminho? Na minha rota, as minhas rotas, o que mudou? As vias de fuga que planejei estão fora da área de combate? As vias estão liberadas ao tráfego civil? As ameaças civis dos saques estão próximas às vias? Tumultos civis ou ataques do invasor tiveram um reflexo nas vias ou rotas de fuga? Pontes, viadutos, estações férreas e por aí vai. As próprias ruas em torno da minha casa e por aí vai. Controle de fronteira, posto de controle interno e afins irão permitir meu trânsito? Posto de fronteira é uma coisa extremamente complicada. Posto de controle interno, em algumas condições, as forças, milícias, etc., fazem posto de controle. Não dá para, igual ao cinema, acelerar e passar por ela incólume. Então, eu vou ter que negociar a minha passada. Isso é possível? Tá? Além do mais, existem bairros que são dominados pelo crime organizado, milícias, etc., que vão pôr o seu próprio posto de controle. Se pode ficar pior, vai ficar pior. Não tenha dúvida. É possível comprar passagens no meio de transporte ativo? Existem vagas? Avião, trem, ônibus está rodando? Tá? Tem vans, transporte, seja lá o que for, saindo daquela região para outra região, para o exterior, como está acontecendo na Ucrânia, elas existem? Os aeroportos funcionam? Não. E os trens funcionam? É perigoso? É. É a única solução? Sim. Tem vaga? Todo mundo pode ir? É possível viajar em grupo ou seremos separados? Tem que estar. Quais os destinos disponíveis? Não é para onde eu quero ir, é para onde vai. É complicado. Porque nessa de para onde vai, pode não ter sido onde eu planejei, o meu santuário, minha rota de fuga. Posso estar indo para outro lado totalmente oposto que eu não sei o que tem lá. Tá? Então
tudo isso é de se pensar. Aí tem as cidades totalmente destruídas, controle de fronteira, aí você está com condição, mas não pode passar nem a pé nem de caminhão. Se você pode ficar nessa condição aí numa área totalmente destruída, com os únicos recursos que você tem podem ser inviabilizados, né? E você está lá com toda a condição de passar e não pode. Ainda existe outro fator muito importante a ser considerado em tempos de guerra e conflito, e caos social, inclusive: a instalação da bendita lei marcial. Esta regra estaria em vigor? Está em vigor o toque de recolher? Caso sim, o que isso interfere no meu planejamento? Eu, pessoalmente, acredito que se estiver em vigor lei marcial o toque de recolher, significa que todo o meu planejamento foi para o espaço. Eu perdi a minha janela de oportunidade e agora só me resta meu preparo, treinamento e planejamento, que estão em xeque. Como também tudo aquilo que me propus proteger, minha família e a mim, coloquei tudo em risco. É sabido que forças invasoras não são um primor de respeito à dignidade humana, muito menos respeito a quem está sendo invadido. Tá? E toda sorte de atrocidades e males podem recair sobre mim e minha família. Portanto, é correto afirmar que, independente da escolha nesta altura dos acontecimentos, seja qual for ela, será ruim. Eu perdi a minha janela. Entretanto, é correto também afirmar que a janela de fuga e evasão adequada seria antes das primeiras 24 horas do fato, da hora zero, e se possível até antes. Caso eu tenha que ficar em determinado momento, terei que passar por alguma interação com a força invasora. Começa o desespero. Uma revista, minha casa invadida, possivelmente meus bens, meus preparativos todos confiscados. Vou sofrer uma série de questionamentos dos motivos aos quais por que eu tenho esses preparativos, pressão psicológica intensa, acusações de espionagem, agressão, prisão e pior. É certo que eu não poderei ficar alheio, o preparador não ficará alheio à situação, e lógico que não passarei despercebido ou ser notado. Seja por qual motivo for, posso até ser indicado aos soldados em busca de inimigos por meus vizinhos, em troca de quê? De alimento e de uma pseudo-segurança. Enfim, ficar tem suas desvantagens, e ainda caso precise sair para buscar recursos, existem essas outras dificuldades. Eu saberei caminhar e simular em área de combate? Tenho experiência militar ou similar? Saberei detectar e me resguardar de ameaças humanas, animais e mecânicas? Soldados, cães farejadores, sensores de segurança, drone, etc. Saberei detectar minas terrestres, artefatos não detonados, armadilhas, sensores eletrônicos e afim? Porque isso existe. Saberei adentrar um local, fazer uma varredura, coletar recursos e sair sem ser detectado? Se caso detectado, saberei me defender? Nesse caso, saber me defender, gente, não é igual no cinema, sair dando soco, voadora, giratória com a perna no ar, aquelas coisas de cinema. É matar o inimigo, zerar a ameaça. Se me defender, o que fazer com o corpo do inimigo? Carrego nas costas? Como é que eu dissimulo isso? Se eu deixar lá, alguém descobrir, opa, temos algum perdido aqui. E eles vão me achar, vão ligar a 6 com meia dúzia e acabou. Estas são outras situações que o sobrevivencialista, o sobrevivente, tem que ter em mente quando em áreas de conflito. Conclusão: hora zero e muitas e mais indefinições. Enfim, o ato de sobreviver em áreas de conflito não é como nós vemos no cinema. Por pior que imaginemos, ainda é muito pior. O terror físico e psicológico, cheiros, sabores do ar, situações em geral, são potencializadas ao máximo e muito além do que o ser humano normal poderia suportar. Soldados, PMCs, agentes de segurança e afins que têm experiência militar básica ou até muito avançada por experiências de combate, pessoas mais diferenciadas, aquelas que estão lá no meio do conflito, tá? Já passaram por coisas que podem ter custado muito. Tem o famoso estresse pós-traumático, uma série de condições. Se alguém me perguntar o que é PMC, é Private Military Contractor, é um contratado militar privado. Tá? É um agente de segurança mais especializado que trabalha por contrato. No tocante aos sobrevivencialistas, nossa opção mais plausível e correta seria sair da área de conflito iminente dias antes. Quando as massas e as restrições ainda não estão em movimento, e mesmo assim nos colocaremos em risco.
e seria necessário fazê-lo com máxima cautela até a chegada de nosso destino final. E chegando lá, eu tenho que, como se eu não estivesse lá, tá? Ficar e se comportar de forma a não estar ali. Eu não posso chamar a atenção. Pega o fio de destaca, toma uma martelada. Aplicando a rotina do homem cinza, o Gray Man Directive, tá? Seja pelo período todo ou até poder retornar à rotina, caso seja possível. A única certeza que temos aqui é que, sem um planejamento adequado, recursos, treinamento, muita disposição e foco, nossas chances de sobreviver em um mar de conflitos são muito baixas ou inexistentes. Tá? Não dá para contar com a sorte. A sorte favorece a mente preparada. Aplica-se a esta narrativa descritiva a emergências naturais e outras ações diversas humanas. Regras importantes. Se pode ficar pior, vai ficar. O que eu acho que, tô seguro, não tô. Espero poder ter contribuído com vocês, respondido algumas questões. Se eu gerei outras, por favor, comenta, entre em contato, vamos discutir. Tá? Contribuído com o seu aprimoramento e compreensão dos fatos e ações. Bem, essa apresentação aqui é uma prévia da próxima live, como eu disse, e a gente continua nesse papo mais aprofundado na nossa live. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Bem, valeu. Meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparadora Nova. Muito obrigado.